Então tem que estar de olho também em como você está estruturando a sua operação para lidar com essa competitividade. Eu acho que a dica de ouro, então, é você olhar para a operação de ponta a ponta, né? Perfeito. Não é só a publicação dos produtos, não é só a venda, né? Da mesma forma que um seller que fala assim, mas eu vou ter que investir no Ads e tal, mais uma coisa para pagar, de certa forma você já paga isso. Talvez você paga com ineficiência, talvez você paga perdendo preço, talvez você paga com muito esforço operacional. Então, de fato, as coisas têm que ter um valor-benefício, um custo-benefício que vai gerar a justificativa de você fazer aquele investimento. E em contrapartida, eu já vejo muitos outros sellers que aproveitam a Black Friday para tentar estender um pouco mais isso e vender mais dezembro, e vender janeiro e chegar a patamares que continuam durante todo o ano. Duas outras grandes datas, que é o Natal e o Ano Novo. Então imagina, um grande volume de vendas na Black Friday, um grande volume de vendas no final do ano, Natal e Ano Novo. Que horas que eu vou parar para conciliar isso? A Black Friday mudou, nem tudo é sonho, existem muitas oportunidades. Hoje a gente vai ter um papo real sobre isso, vamos falar na prática aí o que está acontecendo nessa data, que sim, é a Copa do Mundo aí do e-commerce, mas a gente precisa entender as nuances dela, ter de verdade estratégia para aproveitar as oportunidades. Então fica aqui, a gente vai conversar um pouco sobre isso, eu quero depois ler os comentários de vocês aqui para entender se faz sentido o que a gente está falando, e para isso estou aqui eu, Jasper Perru, sou Head de Parcerias do N-Market, de Concili, Predize, todo o ecossistema N-Tools, o ecossistema de soluções especialistas para Marketplace. E tenho comigo a Amanda Lobo, nossa coordenadora de parcerias. Olá pessoal, sou Amanda Lobo, trabalho diretamente junto com o Jasper na coordenação do time de parcerias, N-Market, Concili, Predize, todas as ferramentas que a gente tem aqui dentro do grupo DB1, especializadas para atender quem vende nos marketplaces. Bora lá então, vamos falar sobre a realidade, pelo menos sobre a nossa perspectiva, algumas opiniões aqui inclusive, então nem tudo é verdade absoluta. É justamente um papo para te convidar a pensar sobre isso e pensar, eu tenho uma opinião muito clara de que não é só sonho, né? Tenho conversado com algumas pessoas, tenho conversado com muitos lojistas, a gente tem hoje uma comunidade, né? Comunidade N2N, que a gente fala com grandes sellers do mercado, que tem muita experiência. Todo mundo tem falado de que a gente tem que se posicionar de maneira muito inteligente para surfar essa onda, porque sim, existe sim um crescimento todo, mas os 2 últimos anos, inclusive, mostraram que existia uma retração. Então a gente tem que olhar para isso e falar como eu vou me posicionar, como eu vou ser estratégico nesse ponto. Quando eu falo de dados, eu até trouxe meu notebook aqui com algumas colas e tal, a gente olhou pelo 2º ano consecutivo a Black do ano passado, ou seja, 22 e 23, registrou uma queda de faturamento no comércio eletrônico. Está falando de um total de 5,2 bilhões de vendas, mas que representou uma queda de 15% relacionada a 2022. E eu acho que é legal trazer um ponto, né, da perspectiva dos sellers ali na venda e como que a gente vê os marketplaces se posicionando para as próximas Black Fridays e até mesmo falando de 2024. Muitos marketplaces trazem as campanhas não só para o dia da Black Friday, mas também ao longo do mês. Então, marketplace no começo de novembro já começa a subir campanha, muitos trabalham com a Black November. Então é importante a gente olhar para essas mudanças. A gente já viu muito forte no ano passado e esse ano a gente já sabe que os marketplaces vão se posicionar dessa forma. Então o seller tem que estar muito atento a essas mudanças de estratégia para a Black Friday. Eu acho que no Brasil é o único lugar do mundo onde o TBT não é só na quinta. Exato. A Black Friday também não é só mais na sexta-feira. Ela acabou sendo diluída no mês todo. E, na verdade, eu acho que depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, sobre as campanhas como um todo, né? A gente não tem mais só a Black November, mas, na verdade, a gente tem, então, os marketplaces aproveitando o tráfego, ou trazendo o tráfego e fazendo muitas campanhas expressivas durante o ano, né? A gente sabe de todas as campanhas, por exemplo, um Prime Day da Amazon, ou a oferta Prime. A gente fala dos Spike Days, por exemplo, na Shopee, né? Então, 6 do 6, 7 do 7, 8 do 8. As liquidações fantásticas da Magalu. Tudo que o Mercado Livre tem feito. Né? Aproveitando os aniversários, né? Então, a Livelo fez recentemente o aniversário dela. Agora vai ter campanhas de outros marketplaces aproveitando essas datas específicas para esses canais. Então, é importante o seller olhar para isso também, até atrelado. Cara, esse marketplace aqui, ele tem um potencial muito grande para o produto que eu trabalho. Então, olha para as campanhas dele e agora no final do ano aproveitar essa leva que vem muita coisa por aí. Perfeito. Por isso que eu acho tão importante esse tipo de conversa para que você entenda como se posicionar em campanhas. E aí sim, de fato,
aproveitar. Mas nem tudo são problemas, tá, pessoal? Falou, nossa, mas eu vim ver um conteúdo de Black, eles só estão falando que o negócio caiu. De fato, caiu 15%, porém, os primeiros 3 trimestres desse ano foi de 235 bilhões, né? Um aumento de 13,8% no faturamento do e-commerce relacionado ao e-commerce de 2023. Isso traz, então, uma perspectiva, alguns canais, algumas notícias todas e algumas pesquisas oficiais, inclusive, têm mostrado uma perspectiva de crescimento de Black desse ano de pelo menos 10%. Então, acompanhando essa tendência de crescimento que a gente tem visto. E um aumento também no volume de pedidos, de 14%. Exato, olhando muito para a questão do ticket médio, né? A gente vê marketplace como a Shopee evoluindo muito, isso impacta também no ticket médio de compra. Então, aumento dos pedidos em comparação com a Black do ano passado. Perfeito, acho que as pessoas também deixaram de comprar um pouco nos 2 últimos anos e agora começaram a comprar em maior volume, uma maior quantidade, só que para conseguir, vamos lá, né, o presente, vou dar presente para todas as crianças no dia, então eu vou comprar um presente com valor um pouco menor, por exemplo. E a gente vê aí, inclusive, uma tendência, né, acho que as pesquisas falando de uma possível queda aí de 4% no ticket médio. A gente vê muito, né, por exemplo, os marketplaces orientais que antes, acho que até também trazendo um dado aqui, né, tinha uma característica muito forte de um ticket médio mais baixo. Eu tenho visto nos nossos dados aqui, nas nossas conversas, em trocas, que esse ticket médio também tem sido elevado, mas ainda assim tem uma característica do ticket médio mais baixo ali. E isso acho que traz uma oportunidade de volume, uma oportunidade também de sortimento, mas uma oportunidade também para o seller, ou talvez um desafio e não uma oportunidade, de olhar muito bem para essa questão logística, para olhar muito bem essa questão de operação. Acho muito interessante quando a gente fala dessa questão da diminuição do ticket médio, e a gente vê de fato que quando a gente dá os exemplos, inclusive quando a gente olha para o mercado, quem tem talvez baixado esse ticket médio e trazido esse maior volume, é onde está concentrada a maior parte do e-commerce de fato, que são os marketplaces. Né? Recentemente a gente viu a pesquisa do E-Commerce Brasil, que trouxe que 70% do volume de marketplaces no primeiro semestre desse ano veio de marketplace. E a gente acabou de ler aqui que existia um crescimento de 13% no e-commerce de 2023 para 2024 ali. Então, essa concentração dos marketplaces é muito grande. Isso traz muitas oportunidades para os nossos vendedores, para os nossos clientes aqui, né? Com certeza. E aí um ponto importante, né? Quando a gente vê que os marketplaces estão crescendo, a gente falando de Black Friday, né? Tá todo mundo olhando para isso, apostando nos marketplaces. É um volume muito grande de visitantes, mas também são muitas lojas se preparando para Black Friday. Então tem que estar de olho também em como você está estruturando a sua operação para lidar com essa competitividade, porque vai ter muito volume, mas também vai ter muitas outras empresas que estão aproveitando a Black Friday para querer vender mais, né? Eu quero trazer fluxo para minha loja. Então, o que eles estão olhando de estratégia para trazer essas pessoas para as lojas? Perfeito. Eu quero que você comente aqui depois embaixo se você concorda com essa perspectiva que a gente está trazendo. Eu acho que em resumo aqui, né, a gente falando de 2 anos seguidos de queda, porém, um ano com uma perspectiva de um aumento de 10%, que vem acompanhando uma tendência que foi de 13% de crescimento. E aí a gente falando do e-commerce como um todo. Quando a gente olha para o marketplace, isso simplifica demais, por conta desse 70% do volume. E de fato, você que é lojista, mas você também que compra, sabe que você vai pesquisar no marketplace, sabe que você vai buscar um produto, o novo motor de busca de um produto é o próprio marketplace. E aí esse novo motor de busca, com muitas ofertas, que traz esse ambiente competitivo que a Amanda falou, acaba transformando também no motor de conversão. Então, eu acho que é por isso que cresce demais esse volume e tal, né? Eu acho que esse é muito bom, é muito importante. E aí é o grande ponto, talvez, que você tenha trazido aqui uma das principais chaves, que é a gente entender de fato que, de fato, nem tudo é sonho, mas que existe oportunidade e existe um ambiente de muita competição. E aí, nessa competição, quem vai ganhar é quem está mais preparado, quem tem mais estratégia. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho agora sobre as perspectivas na ponta dos consumidores. Porque muitos também desacreditaram, né? Antes da gente começar aqui, eu estava conversando com alguns amigos que estão gravando a gente aqui nos bastidores, eu falei, cara, e aí, o que você acha da Black? Você confia? A resposta foi, cara, não, será que tem oferta mesmo? Não tem? E de fato, muita gente, mais de 60% das pessoas, já não tem mais tanto aquela questão de, eu vou confiar. Porém, o tráfego aumenta demais nesse período. Muita gente buscando, e aí um ponto legal que o Jasper trouxe, né? Hoje os marketplaces, eles são como buscadores de preços. A gente viu que, por exemplo,
livro. Eu não vou jogar o nome do livro lá no Google. Muitas vezes eu vou buscar direto na Amazon. Então a gente tem que aproveitar esse volume de visitantes que a gente vai ter na Black Friday, de pessoas buscando. E, obviamente, é Black Friday. As pessoas podem não terem a intenção de compra, né? Ah, não vou esperar a Black Friday para comprar, mas deixa eu ver como é que estão os preços. Então é uma oportunidade para você converter aquela pessoa que está buscando e viu um preço atrativo, poxa, agora é a oportunidade de comprar. Perfeito. É muito disso, né? O brasileiro ele é desconfiado. Ele tá falando que ele não acredita, mas ele vai. Os Ele números vai. mostram que todo mundo, inclusive você que está me assistindo agora, está esperando para comprar alguma coisa e falar, deixa eu esperar a Black aqui, deixa eu esperar pelo menos começar novembro, que eu vou pesquisar e vou dar uma olhada como está o preço. E nesse ponto aí o Marketplace se destaca demais. Porque a gente está falando muito dessa questão do consumidor, da experiência do consumidor, dessa necessidade, talvez, de suprir as expectativas dele rapidamente. E, cara, aí nesse ponto o Marketplace, vou falar aqui, dá um pau em todos os e-commerce. Porque a gente fala, por exemplo, de logística, de entrega. Os números mostraram, no ano passado, a maioria desses números que eu estou trazendo, tá, pessoal, para ter uma fonte confiável, que a gente conversa tudo, então estão ou no E-Commerce Brasil, ou na Forbes, né? Eu acabei pegando várias pesquisas de Nielsen, tudo, mostram que 75% dos pedidos foram expedidos até 48 horas. A gente vê os marketplaces apostando muito, né, em modelos logísticos mais ágeis, então garantir uma entrega em até 48 horas para algumas regiões, até mesmo a gente tem, por exemplo, falando de fulfillment, hoje o Mercado Livre, ele garante que 90% da população receba o produto em até 24 horas. Então, isso é um volume, isso é uma oportunidade de você levar o seu produto lá para o full, porque já tem o público, ele quer rapidez na entrega. Então, eu quero ter preço, mas eu também quero ter uma entrega rápida. Hoje você não consegue garantir isso no seu e-commerce. Você tem ali, em média, uns 15 dias de entrega para quem trabalha no e-commerce. Então, o marketplace, ele tem essa estrutura, a gente vê os marketplaces trabalhando muito forte com fulfillment, modelos logísticos que vão entregar em menos tempo, muito mais rápido, isso fideliza muito o cliente. Então, o marketplace ele tem essa estratégia muito forte de fidelização. Então, ele entrega uma ótima experiência de compra para o comprador final. Perfeito, Amanda. E eu falei um pouco de dados, de pesquisa que a gente traz de mercado, mas eu vou trazer informações reais da nossa base. Hoje, o nosso ecossistema, N2, as nossas soluções, transitam já 10% de todo o GMV de marketplaces no Brasil. E a gente fez uma pesquisa, tem lançado, né, quarter a quarter, um relatório relacionado aos dados e comparativos, e os nossos sellers têm tido uma performance de mais de 45% em relação a quem não está no full, com relação a prazo de entrega, com relação a performance e operação. Isso mostra, de fato, né, toda a abrangência dos canais, né? A Amazon mostra pra gente que a venda no fulfillment é 5 vezes maior. A gente vê Mercado Livre agora trazendo, recentemente no Mercado Livre Experience, a notícia de que vai expandir de 10 para 21 centros de distribuições no Brasil. Cara, assim, 63% ou 73%, me falha a memória agora aqui, desses centros de distribuição fora da Grande São Paulo, garantindo que toda a população receba rapidamente. Eu tive um caso semana retrasada aí, eu viajo muito para os eventos, eu tinha um ensaio, precisava comprar palheta, eu comprei no Marketplace e recebi no outro dia. Entendeu? Então é muito rápido, é muito simples para a gente fazer esse tipo de coisa. Tudo isso é oportunidade para quem está vendendo no Marketplace, num ambiente extremamente competitivo. Então, não sei se você tinha parado para pensar nessa perspectiva de Black, se você tinha essas informações, mas você tem que aproveitar justamente esse tráfego. Até porque quando a gente está falando de Marketplace, a gente está falando também de um potencial gigantesco de investimento em publicidade. Todos os grandes marketplaces que estão surfando a onda aí estão presentes em todas as mídias. A gente olha, né, uma Amazon, um Mercado Livre em campeonatos de futebol, em esportes, em Big Brother, que tem um grande apelo ali com a população, em outras campanhas. A gente olha a Shopee cada hora com o Astro ali fazendo uma propaganda. A gente vê a presença que Magalu e Casas Bahia tem em todo o país. E o grande vendedor, ele entende que isso faz parte do investimento de publicidade que talvez ele faria. Eu vejo muita gente questionando, mas eu tenho que pagar comissão, eu tenho que pagar o Ads. Cara, se você fosse pagar para conseguir um espaço numa rede nacional ali, de tantos minutos, no intervalo de uma novela, que todo mundo está assistindo, quanto custaria? O bom do Marketplace é porque você já tem essa segurança na operação, né? Você consegue aproveitar todos esses investimentos que o Jasper comentou. O quanto o Marketplace ele está olhando para a estratégia de marketing. A gente tem o Mercado Livre com o Mion lá, que faz uma série de campanhas.
Agora Então, a Manu Gavassi, por exemplo, com relação à exatamente. moda. E assim, é importante esse ponto da categoria, né? Ah, mas o marketplace ele vai falar de categoria específica. Não, ele vai falar do todo. Então, todas as categorias elas podem aproveitar muito bem essas estratégias de marketing que os marketplaces têm alto poder de investimento. Perfeito, perfeito. Quem me conhece há um tempo fala, né? Para mim, a moeda mais valiosa da internet é o tráfego. E quando um Mercado Livre, por exemplo, faz toda uma campanha dessa de moda, ela traz mais tráfego, ela vira também um endereço para esse tipo de produto. E fatalmente, se eu estou lá naquela loja olhando aquilo e eu sou bombardeado por uma série de outras oportunidades para fazer uma composição de carrinho, eu acabo trazendo isso. Acho que trazendo mais dois dados relevantes, né? O Enilson trouxe, o EBIT, né? Trouxe uma pesquisa mostrando que 70% dos consumidores brasileiros preferem comprar em marketplace durante a Black, justamente por essa segurança. E aí eu acho que um outro ponto muito legal também que o Jasper comentou, né? O Mercado Livre chamando a Manu Gavassi ali para ser embaixadora de moda. A gente vê outros marketplaces apostando muito no marketing de influência. Então, hoje, você ter o budget disponível para pegar o seu e-commerce e investir no influenciador é muito mais difícil. Então, você aproveita esse investimento que o marketplace está fazendo e apostando nessa estratégia de marketing de influência para alavancar suas vendas. A gente vê a Shopee, por exemplo, em Spike Days, eles pegam influencers de diversas categorias para falar com o seu nicho. Então, não é só uma categoria que ele vai apostar, não é um influenciador que olha só para um público. Não, ele pega vários e ele aposta que esses caras vão conseguir chegar a públicos diversos para ampliar a visibilidade das suas campanhas. Perfeito. E aqui um insight para você que é vendedor, eu tenho falado muito sobre isso, que olhe os marketplaces segmentadamente ali. E você pode criar a sua segmentação. Mas quando eu olho, por exemplo, Amazon e Mercado Livre, eu vejo uma característica de marketplaces que são puramente digitais, que tem um investimento externo e tal. Quando eu olho para uma Americanas, para uma Magalu, quando eu olho para uma Casas Bahia, eu vejo um marketplace, por exemplo, que tem um grande apelo com toda a população, tem uma presença gigantesca nacional e tem as suas lojas físicas, que, se bem aproveitadas, podem trabalhar uma omnicanalidade e fazer a coisa acontecer. Quando eu olho, por exemplo, para os orientais, para os asiáticos, todos chegando aqui, com suas características, com produtos, com os apps, né? Todo mundo que acompanha os relatórios da Conversion sabe como o brasileiro gosta de comprar no app lá e essas ofertas todas. Aí quando a gente olha, por exemplo, para os tipos de marketplaces mais relacionados a financeiras, a banco, a loyalty, a gente tem acompanhado aqui um crescimento gigantesco, por exemplo, da Livelo, porque ela tem uma base fiel ali que entende o valor de comprar. Será que faz sentido a gente fazer uma estratégia igual para todos esses marketplaces? Será que faz sentido a gente ter uma estratégia de composição de mix igual, de composição de preço? É chato, mas tem que fazer. O detalhe que vai fazer dar a diferença ali para você equilibrar e compor o teu balanço financeiro. E eu acho que fica... A gente está falando de forma muito geral, né? Então, cara, por que vocês estão trazendo de forma tão geral? Porque na Black Friday isso é 100% potencializado, né? Perfeito. É muito forte isso. Então, às vezes você fala, cara, mas eu já olho para isso no meu dia a dia. Não, mas você tem que olhar com mais atenção, porque a Black Friday vai demandar muito mais. Então, esses pontos podem parecer básicos, mas na verdade eles fazem toda a diferença. Quando a gente tem essa questão da volumetria que a gente estava falando, né, de visitantes, uma ótima oportunidade para você gerar valor para a sua empresa e trazer mais vendas. Bom, Jasper, você falou bastante, né, de sonho, de oportunidade e desse ambiente competitivo que a gente vai ter na Black Friday. Mas qual que é a dica de ouro, né? O que o seller precisa fazer? Para onde que ele precisa direcionar a sua atenção para ter sucesso na Black Friday desse ano? Ah, muito doido. A gente falou de sonho. O sonho seria ter uma dica de ouro. A verdade é que não existe a dica de ouro. Não existe bala de prata, galera. A gente está falando de fazer o beabá. Fazer muito bem feito. E aí sim, agora falando sério aqui, né? Fazer bem feito e fazer no detalhe, sabe? Ter uma composição de estratégias. Felizmente não é só o preço, ou não é só a logística, não é só o atendimento. É meio chato escutar isso às vezes, mas os detalhes na operação ali que vão fazer toda a diferença. A gente está falando de um ambiente muito competição. Então, sabe, eu acho que olhar para esse beabá todo... Eu acho que a dica de ouro, então, é você olhar para operação de ponta a ponta, né? Perfeito. Não é só a publicação dos produtos, não é só a venda, né? O que tem no meio de tudo? Perfeito. Tudo eu acho que daí para ajudar, né, também para ser prático, vamos fazer acho que uma linha de raciocínio aqui. Eu quero que você acompanhe depois. Faz como um checklist, inclusive. Depois conta pra gente se faz sentido ou não. Eu acho que tudo começa lá no produto. Então a gente olhar, primeiro, cara, o que eu vou vender?
como eu vou vender esse produto? Então, quais são os meus anúncios? Qual que é a composição de mix que eu vou montar? Então, o beabá é olhar de fato para os anúncios que eu vou me posicionar na Black Friday. Eu estou bem posicionado? Se eventualmente eu estou num catálogo, eu tenho uma estratégia para esse catálogo, com relação aos meus anúncios de produtos, mesmo se eu sou uma marca, eu tenho todos os gatilhos emocionais, os gatilhos técnicos, os dados técnicos do produto, os dados sobre uso. Eu tenho aproveitado o que as plataformas têm trazido, né? A gente sabe, por exemplo, de Mercado Livre, Clips, então tudo, né? Os bullet points da Amazon, por exemplo, todos esses dados na Shopee, o chat, tudo, eu tenho trabalhado com isso. Eu acho que é legal a gente olhar, né, tudo isso que o Jasper está falando. Cara, cadastro de produto e catálogo. Então, hoje o Mercado Livre tem a questão da compatibilidade para quem vende autopeças. Tabela de medidas. Tabela de medidas para quem trabalha com moda. Então, tudo isso compõe a qualidade do seu catálogo. Como seus produtos eles vão ser vistos pelo público que está lá procurando oferta. Então, isso é muito importante. Legal que você falou sobre a qualidade, inclusive. Para você que é cliente de marketing, você tem dentro do N mesmo, por exemplo, a qualidade de anúncio. Faz sentido você já fazer esse checklist agora, se você ainda não fez. Olha para a qualidade de anúncio, olha para quais são as coisas que você pode melhorar nesse anúncio. Utilize inclusive a MI, a gente tem funcionalidade com inteligência artificial dentro do N-Marketing que vai ajudar você a enriquecer esse anúncio para colocar nos melhores padrões, porque no final das contas, pessoal, é uma máquina, é um algoritmo que está posicionando o teu anúncio. Imagina num shopping você se esconder atrás de um manequim. Não, você quer estar na frente, onde o pessoal está passando. O shopping que vai ter mais tráfego na Black Friday é o Marketplace. Então se prepare relacionado a isso. Você falou sobre categorias, né? A gente tem, por exemplo, para você que é cliente N-Market, um preditor de categorias com inteligência artificial também, que vai ajudar você a se posicionar de uma forma melhor. E aí quando a gente fala de categorias, inclusive, Amanda, uma coisa que eu tenho conversado com muitos sellers é relacionada a quais categorias. E não só tecnicamente, mas um passo atrás, o que eu vou vender? Será que o meu sortimento faz sentido para a estratégia que eu quero montar, para o número que eu quero alcançar, para o resultado que eu quero trazer? Sabe, você fazer uma matriz BCG, você estudar o mix de produto, você entender quais são os produtos que você vai usar para trazer o tráfego, para queimar teoricamente, mas vai compor de uma outra forma, né? A gente tem o nosso kit com variações que a gente lançou com o N-Market agora, para que o consumidor também tenha essas ofertas. Acho que um outro dado que eu não trouxe na última parte ali, mas que eu achei bem interessante, né? 65% dos consumidores têm achado as ofertas repetitivas. Eles falam, mas não tem, é tudo a mesma coisa na Black Friday. Na verdade, não é a mesma coisa. Só que olha que interessante, né? Existia um estudo mostrando que 20 produtos com 20% ou mais de desconto tiveram um crescimento de pelo menos 5%. Num volume muito alto, esse 5% vai representar valor legal. Sim, acho que um ponto legal que eu lembrei aqui, né, no ano passado, a gente teve um produto muito específico que teve um boom de vendas bem na virada do dia da Black Friday, que foi um shampoo da Vela. E aí o Jasper comentou sobre essa questão dos kits, né? Poxa, eu tenho aqui no meu estoque shampoo da Vela. Eu tenho condicionador, por que eu não vou montar um kit de shampoo e condicionador? Eu tenho óleo da Vela. Monta um kit, shampoo, condicionador e óleo. Então, isso traz uma diferenciação para os seus anúncios, né? Então, não é muito repetitivo. Cara, eu quero comprar um shampoo, mas tá muito barato aqui o preço se eu comprar um condicionador. Poxa, você consegue aumentar mais as suas vendas, diferenciando como que você está publicando os seus produtos, trazendo essa questão dos kits. E aí, tendo estratégia de composição de produtos de mix, você vai chegar nem sempre no menor preço, mas no melhor preço. Exato. E como a gente chega no melhor e no menor preço? Talvez é fazendo esse tipo de conta, fazendo uma conta tributária, de fazer uma composição de um kit, onde eu tenho um produto que vai elevar um pouco mais o tributo, eu coloco um valor menor, e aí no produto que eu tenho carga tributária menor, eu coloco um valor maior. Só nisso você já tira uma diferença. Fazendo negociações com o marketplace e com a indústria para eu ter rebate das duas pontas. Então tem que fazer conta, mas você não vai conseguir fazer isso de todo o teu mix. Você não vai conseguir uma campanha com o marketplace de todo o teu mix. Então quais são os produtos que estrategicamente você vai posicionar assim? Eu acho Esse que é o grande ponto. Um outro ponto legal também é você olhar para como foi sua Black Friday de 2023, né? Quais foram os produtos que você mais vendeu? Tem produto que eu consigo fazer essa composição de mix, por exemplo, de criar um kit? Poxa, eu vendi muito uma camiseta e um short. Cara, vou fazer um kit ali, camiseta e short. Então é importante você olhar também para os seus indicadores, para os seus resultados. O que eu tenho aqui de produto que eu tive uma venda muito grande, garantir estoque, ter uma boa negociação com a indústria, né? Com o terceirizador que você compra lá os seus produtos muitas vezes. Então é importante olhar para isso. Perfeito. E aproveitar, se você é uma marca, por exemplo, todos os benefícios que os marketplaces têm dado para marcas também. Então acho que é muito importante esse tipo de coisa. E aí a partir disso, pessoal, você tem produto, você tem mix,
você tem negociação. Aí também o importante é você posicionar, agora há pouco a gente falou sobre os diferentes tipos de marketplace, as ofertas de acordo com a tua estratégia, a tua expectativa e o que você conseguiu com cada marketplace. Não adianta você colocar o mesmo preço em todos os marketplaces. Então, né, acho que ter uma composição ali, montar. Então, para você que usa N-Market, por exemplo, né, utilizar as regras de preço, as campanhas, central de promoção, subir os produtos no tempo que o Mercado Livre precisa. Quando eu falo do melhor preço, né, por exemplo, a gente está lançando uma solução agora que é o Winnerbox, se eu escutar falar muito sobre ela ainda, que ela faz a recomendação, por exemplo, de ads, mas muito mais do que fazer só a recomendação de ads, ela vai fazer uma análise da qualidade do anúncio e ela traz um ponto muito legal sobre a recomendação de preços. A gente tem percebido que em muitos momentos o vendedor poderia estar vendendo o produto com um preço maior, rentabilizando mais, mas por falta talvez de conseguir ter na operacionalização ali, o dia a dia, de olhar para isso, ele não está fazendo isso. Como, por exemplo, ele ganhou um buy box lá num produto com preço mais baixo, acabou o estoque dos concorrentes e tem volume ainda. Eu já conheci muito seller que faz isso. Ele espera a segunda onda da Black Friday. Ele espera, ele sabe que aquele produto está em alta, ele tem estoque, ele combinou com o marketplace, ele coloca o preço um pouquinho elevado porque ele sabe que no começo alguém vai levar, vai perder umas vendas no começo de fato e tal, mas quando esse estoque baixar, ele tem um forecast maior e tal, ele consegue surfar uma onda vendendo um pouco mais ali num produto com preço um pouco mais elevado. Eu queria aproveitar um pouquinho, né, para puxar esse gancho que o Jasper trouxe da Winnerbox. É uma ferramenta que traz um comparativo muito legal. Então, cara, não é só o preço que vai ganhar a visibilidade do seu produto. Às vezes é você aproveitar num prazo de entrega estratégico, olhar para as estratégias de envio do mercado do marketplace, por exemplo. Então, às vezes o produto que está ganhando o buy box, ele tem um preço maior, mas ele está num fulfillment, por exemplo. Aí, às vezes, ele tem um investimento em ads, ele tem uma relevância maior. Às vezes, a reputação importa também. Acho que a gente vai entrar um pouco mais nesses detalhes, né, desse checklist que o Jasper comentou. Mas é legal a gente saber que existem ferramentas no mercado hoje que conseguem ajudar a gente a ter essa visão. Então, não é uma coisa que eu vou ter que ficar quebrando cabeça para entender. Não, eu tenho uma ferramenta aqui que vai trazer isso para mim e vai trazer certinho. É. E existem estratégias e meio para você chegar nesse melhor preço. Então, mais do que a gente se lamentar de, nossa, tá muito difícil o catálogo, tá tudo isso. Eu tenho falado um pouco sobre isso com algumas pessoas que vêm falar assim, nossa, Jasper, meu sonho é ter todas as soluções que vocês têm aí no ecossistema. Quero cuidar do N-Market, do Concilio, do Prediz, do Winnerbox e tudo. Cara, mas eu tenho que pagar tudo separado, eu tenho que pagar. Eu falei, cara, no final das contas você já paga isso de uma forma ou outra. Da mesma forma que um seller que fala assim, ah, mas eu vou ter que investir no ads e tal, mais uma coisa para pagar, de certa forma você já paga isso. Talvez você paga com ineficiência, talvez você paga perdendo preço, talvez você paga com muito esforço operacional. Então, de fato, as coisas têm que ter um valor-benefício, um custo-benefício que vai gerar a justificativa de você fazer aquele investimento. Mas nesse critério, falando de preços, olha para tudo isso. Será que na equação de precificação você está olhando com cuidado para os produtos adequadamente, você está olhando para essas composições de kits, tributárias, negociações e tudo isso que a gente está falando. E aí, uma vez que eu fiz preço, que eu posicionei meus anúncios, que eu fiz uma estratégia de certa composição de mix por marketplace, antes da gente vender, galera, tem um negócio que tem ganhado muita proporção, que é a pré-vendas, que são as perguntas. Então a gente tem acompanhado isso dentro de casa aqui com o Prediz, com a Mia. É absurdo o número de perguntas e de como isso tem convertido hoje quando a gente consegue responder rapidamente. Então, será que você está preparado para, nesse mês, nessa data, na quinta-feira, 10 horas da noite, que a gente sabe quando o negócio dá um boom, para responder? Para você ser mais assertivo possível, porque não adianta só responder, mas responder com uma taxa que converte, com uma resposta que converte de fato. Sim. A gente tem visto isso na prática, né? Acho que é um ponto importante, né? Quando você garante a qualidade do seu anúncio, uma descrição completa, um título muito claro, você reduz as dúvidas, mas você não impede que o consumidor final dele tenha dúvidas. Então, você ter um time, ter uma ferramenta que vai te apoiar nesse volume de dúvidas que podem surgir durante o processo de compra faz total diferença, porque isso impacta na rapidez da venda, né? No quanto, por exemplo, eu uso uma ferramenta que o seller, que o comprador vai entrar lá para tirar uma dúvida. Se isso for 10 horas da noite, eu sei que meu time não vai estar ali para responder, mas se eu tiver uma ferramenta que está ali usando estratégias inteligentes para ter uma resposta completa para sanar a dúvida, eu sei que eu posso converter aquela venda 10 horas da noite. E obviamente a gente sabe, né, durante a Black Friday, no dia da Black Friday, geralmente as empresas deixam um time fazendo plantão ali, focado para atender o volume que já sabe que vai vir. Mas e ao longo do mês?
tem equipe olhando para atendimento fora do horário? Eu tenho uma ferramenta que vai me ajudar com isso? Então, essa parte de pré-venda é muito importante. Responder até 2 minutos aumenta 10 vezes a chance de conversão. Isso não é eu que estou falando, está na central de vendedores do Mercado Livre. É muito importante a gente olhar para isso. Mas então, para você que está acompanhando aqui, checklist, vamos lá. Anúncio, composição de mix, depois a parte das campanhas, da estratégia de precificação, as regras de preço, as regras de composição, o pré-vendas, as análises tributárias. Como que você está relacionado a isso? Pega um papel aí e anota, de 1 a 3, sendo 3 a melhor nota possível e 1. Talvez você vai achar um gargalo que vai fazer você viver esse período de Black Friday de uma forma mais consistente e mais segura. A gente sempre fala de levar segurança, né? Mas não adianta, né, Amanda, também, estava conversando sobre isso agora há pouco aqui, fazer toda essa estratégia, prepara a melhor vitrine do mundo, o melhor preço possível, se lá na operação eu não dou conta, se eu não vou entregar. Então a gente tem que olhar muito daí, acho que um próximo passo é como eu estou estruturado relacionado a estoque, a expedição, a tracking, a questão de ruptura. Acho que esse é um grande ponto também, né? Sim, garantir estoque e garantir que quando faltar o estoque eu vou conseguir ter essa informação atualizada nos marketplaces. Como é um mês ali, né, falando de Black Friday, um mês onde todos os marketplaces estão dando atenção para isso, se eu sou um seller que tenho ali mais de 10 marketplaces dentro da minha operação, cara, eu preciso garantir que meu estoque vai estar atualizado nos 10 marketplaces, em tempo real. Porque o furo de estoque, uma ruptura no estoque, ela não impacta só na venda, ela vai impactar na sua reputação, consequentemente na sua relevância dentro do canal. Perfeito. Para você que está nos assistindo agora, provavelmente, eu espero, torço por isso, seu forecast de compra, seu planejamento de estoque já está bem estruturado ali, né, tal, mas aí, talvez ainda dê tempo. Mas pense nisso, e aí como você consegue aproveitar, então acho dando uma dica direta aqui para os sellers do N-Market, para os nossos clientes aqui. Cara, configure ali as regras de estoque, prioridades de estoque para o marketplace, as regras de estoque mínimo, o que você vai fazer para que a solução, para que a ferramenta, a gente fala sempre do nosso propósito de ajudar você a vender mais com menos esforço, para que as nossas soluções te ajudem a ter tranquilidade nesse momento. Então coloca ali a regra de estoque, as regras logísticas que a gente recém lançou agora para o Marketplace, porque a gente sabe que os Marketplaces têm trabalhado muito essa questão do multi-CD, da competitividade do preço ali de frete em algum momento. Utilize o mapa de calor de frete para entender onde você pode ter melhores negociações. Isso se você tem uma operação com estoque próprio ali, com logística própria. Então utilize as ferramentas que a gente tem para que você potencialize nesse mês que você sabe que vai ter um maior volume. E aí, né, Amanda, a gente que é muito defensor dos marketplaces aqui, porque a gente tem entendido como ele tem trazido oportunidades para os nossos clientes, essa questão dos modelos logísticos de full tem sim trazido uma oportunidade gigantesca, não só de venda, mas de uma diminuição do esforço operacional nas empresas. Então, né, a gente tem feito a voz dos nossos sellers, conversando com os marketplaces, pedindo uma atenção sobre principalmente pós-vendas, que eu sei que é uma coisa que quem vende no full tem um certo receio ali como seller. Então a gente também faz essas duas pontas aqui, do seller e do marketplace. Mas galera, a gente não pode deixar de aproveitar essa oportunidade. 75% dos pedidos serem entregues lá em até 48 horas, ou sendo expedidos pelo menos em até 48 horas. Que e-commerce está preparado de fato para ter esse boom de volume e conseguir trabalhar nesse ponto? Os marketplaces conseguem garantir uma experiência de compra muito boa quando eles trabalham essa questão da entrega, né? E hoje a gente vê alguns modelos de fulfillment, por exemplo, que já permitem que o seller envie produtos pesados. Então imagina, você conseguir comprar uma geladeira e receber ela em até 3 dias, né? Em até 2 dias, dependendo de onde você mora. Então, isso entrega muito valor. Magalu consegue fazer isso, né? Trabalhar com produtos pesados. A gente vê o Mercado Livre apostando em outros produtos. Por exemplo, agora eles vão começar a permitir que os sellers que vendem pneus, que vendem poltronas, que é um produto um pouco maior ali, que muitas vezes a logística do Mercado Livre não atendia, agora no Fulfillment vai conseguir atender. Então, é um ponto muito importante para você estar de olho, né? Cara, o que eu tenho aqui dentro do meu mix de produto que eu posso enviar para o Full? E assim, o Full é uma estratégia muito legal porque você consegue fazer um teste. Obviamente que falando de Black Friday não é a hora de testar, mas é uma oportunidade muito grande para você entender o que vai ter giro. Às vezes eu tenho lá, trabalho com uma série de produtos pesados que não vão ser aceitos no Fulfillment, mas se eu tiver aqui alguns produtos que vão ser aceitos, eu posso trazer o fluxo para a minha loja, para olhar para os outros produtos que eu tenho. Perfeito, você trazendo essa questão dos produtos pesados e desse fluxo, né, a gente vê especificamente, te pergunto inclusive também para você que está nos assistindo,
Outubro do ano passado para esse outubro, para mim é um marco relacionado à Shopee. Eu vejo a Shopee decolando, fazendo uma série de vendas, aumentando o ticket médio, e isso inclusive construiu uma oportunidade para o N-Market ser o primeiro hub de integração a fazer uma integração com as APIs de logística própria. E a gente vê agora alguns vendedores nossos surfando nessa onda, aproveitando. Então olha só, para você que tem operação. Mas também, ontem, antes de ontem, saiu uma notícia do primeiro estoque full da Shopee. Olha só, né, o avanço do marketplace aqui no nosso país e como você pode aproveitar esse tipo de oportunidade. Então, acho que é muito importante olhar para essa questão do full. Se você tem dúvidas, dentro do N-Market a gente tem como controlar o full, como você controlar ali os estoques, fazer monitoramento disso tudo para aproveitar. E aí, Amanda, acho que o grande ponto é, vendi, fiz a operação, entreguei, uma coisa que é muito importante, também é muito amplificada na Black Friday, é a questão do pós-vendas. Né? Porque muita gente, a gente sabe também, muito consumidor, ele espera ali, então ele vai boletar muitos pedidos, ele vai fazer alguma coisa, ele vai comprar, ele vai devolver. Então a gente tem que estar muito atento, porque talvez todo um trabalho de métricas que você fez durante o ano é muito afetado com relação a tudo aquilo que você criou ali naquele ponto. E em contrapartida, eu já vejo muitos outros sellers que aproveitam a Black Friday para tentar estender um pouco mais isso e vender mais dezembro, e vender janeiro e chegar a patamares que continuam durante todo o ano. Sim. E é nesse ponto, né, que o Jasper falou do pós-venda. O N-Market lançou recentemente uma funcionalidade muito estratégica, que é o monitoramento de cancelamentos e devolução. Então, na Black Friday, a gente sabe que tem muitos preços que podem ficar oscilando. Então, se eu vou lá, pesquiso um produto que já está num preço muito competitivo e eu faço essa compra via boleto, por exemplo, eu entro depois de um tempo e vejo que em outro marketplace o produto está mais barato. Eu vou lá e faço essa mesma compra. Então, eu estou comprando o mesmo produto em diferentes canais. Hoje o N-Market consegue trazer essa visão. Opa, teve uma compra aqui que pode ser que gere um cancelamento. Então, isso é muito estratégico para você ter essa previsão e não ter esses custos do processo de devolução, que a gente sabe que são muito altos. Perfeito. E nas devoluções, infelizmente, a gente também vê fraudes. A gente vê os cancelamentos e fraudes e tudo. Então, o N-Market tem trabalhado, né, com alerta de risco de cancelamento, com esse controle de devolução. A gente tem o Prediz dentro de casa, que tem potencializado em muito a eficiência do time de atendimento, porque ele centraliza todas as informações, traz os dados do anúncio, do comprador, do marketplace, traz as ações já do marketplace dentro de uma solução ali, para que você faça isso de uma forma mais assertiva, mais ágil e dentro, principalmente, dos SLAs, dos acordos que você tem com o marketplace. Eu sempre falo sobre a economia da reputação. Hoje em dia, o algoritmo, ele vai olhar para quem está melhor posicionado também relacionado à reputação. Então, faz um checklist e o pós começa no pré. Começa lá no item 1 da nossa conversa hoje. Então, lembra que eu falei que não tem uma bala de prata, não tem uma dica de ouro só, é uma composição de coisas? Se você fez uma boa composição de anúncio, se você tirou as dúvidas de uma forma assertiva, se você colocou ali os dados certinho do produto, a chance de você ter uma devolução é menor. E aí, se você tem eventualmente uma quebra de expectativa, se você é muito assertivo e muito eficiente nesse ponto, talvez você transforma do limão aí uma limonada. Então, eu acho que é muito importante. E aí, pra gente finalizar, galera, como a gente começou falando de sonho de uma maneira não tão positiva, e a gente falou, né, dessa questão que a gente sabe que, pô, Jasper, 20% a mais de desconto é o que vai fazer de fato o negócio acontecer, o volume de vendas aumentar. Será que eu vou sacrificar a minha margem por isso? Uma forma de você fazer isso, a gente falou, é justamente fazendo contas. Equilibrando uma série de variáveis para chegar no melhor preço, não necessariamente no menor preço. De nada vale você fazer tudo isso, você bater recordes de venda, se você perde o controle depois, os repasses disso. Então, né, aqui, trazendo um pouquinho de uma outra solução nossa, tal, mas se você não tem a solução, que você faça no Excel, meu amigo, mas faça isso, concilie esses repasses. A Black só acaba de verdade lá em janeiro. Até porque a gente sabe que Black November agora tem Cyber Monday, tem tudo. Né? E aí é um ponto importante, né? Porque a gente está falando muito de Black Friday, mas a Black Friday antecipa uma outra grande data, né? Duas outras grandes datas, que é o Natal e o Ano Novo. Então imagina, um grande volume de vendas na Black Friday, um grande volume de vendas no final do ano, Natal e Ano Novo. Que horas que eu vou parar para conciliar isso? Se eu tenho uma ferramenta que faz isso, poxa, é uma mão na roda. Imagina você fazer 1 milhão de vendas ali, com um rebate previsto, igual eu falei lá com o Marketplace de tanto, mas no meio da campanha você acabou não pegando esse rebate. Talvez a margem que você tinha calculado
é reduzida a zero, ou talvez você pagou para trabalhar, por não ter percebido essa inconsistência. E também, às vezes não vai ter uma inconsistência, mas você vai ter mais controle para as próximas campanhas saber onde você pode equalizar seu melhor preço. É uma visão dos custos, né? Então, conciliar é muito mais relacionado ao controle de fluxo de caixa, a consciência das variáveis e uma boa estratégia de negociação e precificação do que simplesmente achar uma inconsistência, que eventualmente vai acontecer, mas não é a grande maioria. O negócio mesmo é você fazer conta para fazer a coisa acontecer. Cara, e agora a gente indo para o nosso último bloco, eu quero que você depois volte aí nesse vídeo e faça um checklist. De verdade, eu acho que vai fazer a diferença na tua operação. Talvez um ponto de ajuste, lembra que eu falei da engrenagem, falei dos detalhes ali? Talvez uma parafusinho que você vai apertar melhor vai te dar mais segurança, que é o que a gente fala do nosso propósito, né, de ajudar a vender mais. Pô, vender mais, naturalmente você vai vender. Porque a gente tem todos esses canais integrados, com menos esforço, a gente falou de uma série de funcionalidades aqui. Agora eu quero falar muito relacionado ao sem se incomodar, que está dentro do nosso propósito também. A gente está falando um pouco dessa questão de segurança financeira, mas também, Amanda, eu queria que você contasse um pouquinho para a galera que está assistindo, toda a preparação e tudo que acontece no mês, na semana, no dia da Black, aqui dentro de casa. Eu acho que um ponto legal para dar visibilidade para vocês, né? A Black Friday, ela mexe com todas as áreas do nosso time, né? Então, desde o produto, como que o produto está se preparando ali para aguentar aquela volumetria. Eu estava até conversando com o Jasper, cara, eu não lembro das últimas Black Fridays de ter problema, assim, gigantesco para resolver, porque o time está preparado, o produto está preparado. A gente tem também o time de CS, que está ali para apoiar nas estratégias, para dar visão para os clientes. Cara, olha para isso. Então, a gente tem esse time que dá muita atenção para o cliente. A gente tem o time de onboarding ali para garantir que todos os produtos, que todas as integrações, elas vão estar concluídas dentro dos prazos que elas precisam. E a gente tem, obviamente, o time de suporte para dar toda essa segurança, essa confiança de que, cara, eu posso vender, pode dar problema, mas eu tenho um time especializado para corrigir esses problemas, para me atender. E aí, obviamente, eu não poderia deixar de falar do time de parcerias, né, que está ali na retaguarda apoiando todas essas áreas. Então, quando a gente tem problema com algum parceiro específico, é a gente que faz a ponte, a gente que apoia, a gente que garante desde da visibilidade do problema até a resolução do problema, passa a segurança para o parceiro, passa a segurança para o cliente. Então, a gente tem todas as áreas do nosso time, N-Market, olhando para esse momento de Black Friday. E a gente está falando não só do dia, de novo, a gente está falando do mês inteiro, né? Então, a gente já está olhando para isso agora em outubro. A gente vai começar a dar visibilidade para vocês também sobre as datas de freezing, que acho que é um ponto importante para falar. Alguns canais trabalham com congelamento de ações. Então, eu não posso mexer no preço, eu não posso subir novos produtos, eu não posso subir novas lojas. Então, o time de parcerias também consegue apoiar nessa estratégia que é muito importante para Black Friday. Perfeito. E aí você falou de um ponto que eu queria fechar aqui, tratando sobre isso, né, que é sobre a segurança. Eu gosto muito disso. Quando a gente fala sem se incomodar, a gente fala muito de uma questão de tranquilidade, a gente fala muito de uma questão de não se incomodar, mas também numa viagem longa e agressiva como essa, que é a Black Friday, essa oportunidade grande, é muito importante ter segurança. Queria fazer analogia aqui com um cara que vai pular de paraquedas. Às vezes ele tem que ter o melhor paraquedas, ele tem que ter o melhor capacete. Se ele pular só de capacete, ele vai cair e vai machucar o corpo inteiro. Se ele pular só com um lençol, ele vai cair e vai se machucar. Se ele pular sem a roupa adequada, ele vai se machucar. Então, cada ponto é importante para essa aventura. Tá? E aí você escolher as ferramentas adequadas é muito importante. Eu tenho falado também sobre uma analogia, se você vai construir uma casa, né? A gente fala muito sobre essa questão das ferramentas, você ter segurança. Cara, eu vou construir uma casa, eu tenho 10, 15 pessoas. Só que todas as pessoas, cada uma só tem um martelo. Do outro lado, eu tenho um time que está competindo comigo para construir a casa mais rápido e tem um martelo, uma parafusadeira, uma furadeira, eu acho que é parafusadora que fala, uma furadeira, um rolo para pintar, eu tenho um projeto, eu tenho um plano e um processo. É um time muito mais completo, mais especializado. O time, inclusive, menor, só que muito mais eficiente, porque ele tem as ferramentas adequadas. É isso que a gente fala muito aqui na N-Tools, por isso que a gente é especialista em Marketplace, por isso que a gente tem uma solução especialista em vendas, que é o N-Market, tudo isso que a gente falou aqui dessa operação, a gente tem uma operação especialista em atendimentos, que é o Predize, agora especializando mais ainda nessa questão de precificação, de campanhas de ads, que tem trazido tanta importância, tanta proporção dentro da venda, o Concili para garantir essa segurança dos repasses. E o time especialista também. Então, quando a gente fala do time compartilhando essas estratégias, é isso. Tudo para dar segurança
para você que está aí do lado, igual eu falei lá no começo, viver esse sonho, para que de verdade ele seja um sonho, não um pesadelo, né? Então, que você aproveite essas oportunidades. Então eu queria agradecer demais a Amanda, agradecer a todo o time que está conosco aqui, por nos escutar por esse tempo, por talvez trazer uma reflexão. Não existe uma verdade absoluta, é uma perspectiva de quem vive isso há muito tempo. A gente tem uma série de histórias de sucesso no N-Market que vocês acompanham por aí. A gente tem atendido os líderes de mercado, a gente tem batido recordes e é muito porque a gente entendeu que, na verdade, o grande herói dessa história é o cliente nosso que está lá na ponta. A gente é basicamente guia. O que a gente está tentando fazer aqui é guiar, talvez, com alguns passos que a gente já passou, que os nossos sellers já passou, talvez a tua estratégia, para que você, de fato, aproveite essa oportunidade. Então, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre as nossas ferramentas, sobre o N-Market, Concili, Predize e até mesmo o Innerbox, que é uma ferramenta nova, deixa um comentário, chama os nossos especialistas, a gente está aqui para te atender e para passar essa segurança que o Jasper comentou, que é muito importante nesses momentos, né, principalmente na Black Friday, que a gente sabe que as oportunidades são enormes, então a gente está aqui para apoiar vocês.